Ontem nós estávamos aqui na nossa aula prática do Vine College, nosso seminário de teologia. Foi uma aula muito especial, a gente falou sobre dons espirituais, e nosso querido José Felipe, um dos professores, trouxe muito bem cada uma dos dons, dos 9 dons ali de manifestação. A gente pôde aprender e a gente pôde orar, tivemos um momento muito especial e muito importante. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estava com a minha ministração pronta de hoje, né? Hoje pela manhã, e não tem nada a ver com o que a gente vai falar agora, mas esse foi o último tópico que o Zé Felipe ele trouxe na aula ontem. Quando ele começou a falar sobre o assunto, eu tive ali o Senhor abriu os meus olhos e falou: eu quero que você ensine a igreja sobre quebrantamento. Quebrantamento, meus irmãos, é a preparação para o encontro com Deus. A gente vai entender o que é isso. Sem quebrantamento é impossível nós termos um encontro com o Senhor. E por que é importante a gente entender isso? Porque, meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade, uma rotina cercada de estímulos, não é verdade? Você acorda, talvez você pegue o celular, você vai checar ali as suas mensagens de WhatsApp, talvez você já abra a rede social e você fica ali passando Reels, e você vê uma coisa, vê outra coisa, daqui a pouco se passaram 20 minutos, 30 minutos, quem sabe 1 hora. Nós estamos cercados de estímulos. Você começa a assistir um vídeo no YouTube, daqui a pouco puxa mais um, puxa outro e mais outro. É muita informação que está diante de nós. Nós estamos cercados de estímulos. E o que isso mostra? Que a nossa atenção é constantemente disputada. Sim ou não? Nossa atenção constantemente é disputada. Isso nos coloca espiritualmente, eu preciso que você preste atenção aqui, em uma zona de risco espiritual. Por que essa atenção disputada, ela nos coloca numa zona de risco espiritual? Porque, por causa dos estímulos e das coisas externas, nós ficamos tão ocupados com aquilo que é visível, com aquilo que é humano, com aquilo que é natural, que nós deixamos de perceber o invisível. Deixamos de perceber Deus. Aí sabe o que acontece? É nisso que a gente percebe que alguns irmãos que antes queimavam por Jesus, eles amavam o Senhor, é como se o Senhor fosse uma realidade presente. Essa pessoa se esfriou, essa pessoa perdeu a sua paixão, e hoje na vida daquela pessoa era como se Deus fosse alguém inexistente. Ela vive como se Deus não existisse, ela vive como se Deus não soubesse dos seus pensamentos, das suas ações, das suas motivações. E esse é o porquê, a razão pela qual pessoas que um dia foram cheias do Espírito hoje vivem no pecado. Elas não veem mais Deus. Elas se tornaram tão duras que ela não percebe o Senhor. Essa é inclusive a razão pela qual muitos líderes espirituais se tornam tão críticos. É o discipulador que reclama dos discípulos, é o discípulo que reclama do discipulador, é o pastor que reclama não sei do que, é o não sei quem que reclama do pastor, é o líder do ministério que reclama da escala, é a escala que reclama não sei do que. Por quê? Nós estamos tão preocupados com coisas que muitas vezes são legítimas, ajustes, melhorias. Eu não sou perfeito, gente, e talvez eu erre com você, provavelmente eu vou errar com você. Só que quando nós entendemos o porquê estamos aqui, a presença de Deus, quando nós entendemos que ela é o mais importante, todas as outras coisas são ajustadas e o nosso coração se torna correto. A desconexão espiritual faz com que nos tornemos ignorantes no que diz respeito às coisas do Espírito. O que é ignorância? Não é ignorância no sentido pejorativo, é ignorância de falta de conhecimento, falta de proximidade, falta de conexão. Por quê? Porque nós estamos distantes.
O Deus que fazia sentido, agora não faz mais. A vida espiritual que fazia sentido, não faz mais. E nós precisamos lidar com isso, amém, meus irmãos? Agora, como lidar com isso? Como resolver esse problema? A chave é o quebrantamento. Repete comigo, quebrantamento. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, a gente vai passar por outros textos, mas esse vai ser um texto-chave, um pilar, que é a parábola do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, a gente vai ler a partir do versículo 9, e a gente vai ler até o 14. Então é uma parábola, uma história, Jesus está ensinando uma lição através disso. Diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. E aí ele começa a história. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Olha julgando o cara do lado ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. E o texto continua: digo que este, o publicano, desceu justificado para sua casa e não aquele. E aí ele explica: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha que interessante, nós temos um contraste, 2 pessoas, 2 personagens opostos. Nós temos um publicano, um cobrador de impostos que era alguém odiado pelo povo judeu, e nós temos de outro lado um religioso, um pastor, se a gente pudesse fazer um paralelo e uma aplicação. Mas o texto fala que quem sai justificado é o publicano. Como assim? Por que o publicano sai justificado e não o líder espiritual, o fariseu? O texto fala, porque ele se quebranta, ele se humilha. E as pessoas dizem: os humilhados serão exaltados. Não é não, irmão? Os humilhados não serão exaltados, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo: aquele que se humilha, está falando de uma relação espiritual, aquele que se humilha será exaltado. Então o quebrantamento é a chave para a proximidade com Deus, para a restauração da sua vida, para um novo tempo. Então é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, tudo bem? Vocês estão comigo? E a gente vai trabalhar 3 pontos aqui. O primeiro deles é: a autossuficiência nos impede de perceber a presença de Deus. A autossuficiência nos impede de perceber a presença de Deus. O texto começa dizendo, eu sei. Vocês estão vendo que eu estou com 2 relógios, né? Eu já vou falar sobre isso, a pastora está agoniada aqui. Não preste atenção nos relógios, olhe para mim. Tá? Eu não estou fazendo estilo. Pastor está ditando. Vocês acham que eu vou ditar um estilo? Eu não tenho essa capacidade. Quem tem essa capacidade é outros irmãos. É o Luan com as suas calças. Hã? Eu não. Calma, gente, está tudo bem, nós vamos chegar lá. Não estrague o momento. A autossuficiência nos impede de perceber a presença de Deus. Olha que interessante, versículo 9, antes de contar a parábola, Jesus ele contextualiza isso. Ele diz: Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Sabe o que o texto está falando? Que fazendo um paralelo com o fariseu,
ele confiava em si mesmo, ele era autossuficiente, ele deixou de perceber o quanto ele precisava do Senhor, ele perdeu de vista a necessidade que ele tinha de Deus. Isso é revelado na oração que a gente já leu. Ele fica de pé e fala: Deus, eu te dou graças. Eu não te dou graças pelo teu favor, Senhor. Eu não estou te dando graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Ele diz: eu te dou graças. Sabe por quê? Porque eu não sou como esse homem. Eu sou melhor que ele. Tem a ver comigo, eu sou autossuficiente, são as minhas coisas, é a minha vida, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo, eu sou bom. E o problema não era a retidão, a generosidade, porque tudo isso é bom. O problema estava na falta de percepção que ele tinha de quem Deus era. E assim acontece com a gente, meus irmãos. Deus está aqui, amém ou não? Amém. O Espírito Santo habita em nós, se nós cremos em Jesus, Ele se tornou o Senhor das nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós não percebemos que Ele está presente. Nós chegamos em um culto, nós cumprimos os nossos rituais, ou a nossa liturgia religiosa, levantamos as mãos, cantamos uma canção, contribuímos, escutamos uma mensagem, mas não percebemos a sua presença. E por que eu quis colocar intencionalmente esses dois relógios? Quem percebeu que eu estava com dois relógios? Quem não percebeu? Eu cheguei, eu entrei no carro, em casa, entrei no carro com dois relógios. Eu dirigindo, minha esposa não viu, minha sogra não viu, meus filhos não viram. Eu cheguei na igreja, cumprimentei pessoas, estava aqui com as minhas mãos levantadas, talvez alguns perceberam, outros não. E para você que tem toque e não ficar agoniado, eu vou tirar agora um deles. Oh glória, até agora, não estava prestando atenção até agora na mensagem. Desde que eu entrei, eu estava com esse relógio. Você não viu. E às vezes é assim, Deus está aqui, a gente não vê. A gente não vê. Ele está aqui, a gente não percebe. Nós não nos quebrantamos. Nós somos como esse fariseu, nós olhamos: Senhor, eu dou o meu dízimo. Senhor, eu cumpri o meu jejum. Senhor, eu orei. E a gente não percebe o quanto nós precisamos dele, porque existe uma máxima bíblica que é: Deus responde ao coração. Ou melhor, deixa eu refazer minha fala. Ele responde às práticas que nascem do coração. Não é a prática vazia em si mesma. Não é a sua oração, não é o seu jejum, é a sua oração com o coração quebrantado. É o seu jejum porque você quer conhecê-lo mais. Então, sabe qual talvez seja a necessidade nossa hoje? Não é ter mais informação sobre Deus. Não é eu usar aqui 15, 20, 30 versículos para te convencer. Mas é os nossos olhos serem abertos para que a gente o perceba. Não é sermos convencidos por Ele, é sermos percebidos, é percebermos Ele. Será que você consegue ver Deus lá quando você está lendo a sua Bíblia de manhã, sozinho? Será que você consegue perceber Deus no culto? Será que você consegue perceber Deus lá no seu grupo pequeno? É muito interessante porque o Sermão do Monte,
Mateus 5 até Mateus 7, é um compilado sobre essa vida nova do Filho de Deus. É a ética cristã, o coração talvez da lei de Cristo está ali. E é muito interessante que o Sermão do Monte, ele começa pelas bem-aventuranças. Você lembra disso, das bem-aventuranças? Agora, qual é a primeira bem-aventurança? Presta atenção, quando você vai começar algo, você começa pelo fundamento, sim ou não? Então eu comecei explicando para você, olha, é assim, 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 eu estou contextualizando, levando você para um lugar. As bases são importantes, você precisa ditar os fundamentos, porque isso vai mostrar o que virá. Então quando Jesus fala sobre várias coisas, a provisão, ele fala sobre amar os inimigos, de várias coisas, várias coisas que o Senhor quer fazer por nós e em nós. Ele começa com Mateus 5, versículo 3, a primeira bem-aventurança. E ela é o trilho dessa nova vida em Cristo. Bem-aventurado os pobres em espírito. Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando, gente, a pobreza que ele está dizendo aqui, pobreza espiritual, o que ele está tentando mostrar é, nós precisamos compreender que precisamos de Deus. Espiritualmente eu não sou autossuficiente. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Cristo. Eu preciso dele. Sem ele eu não tenho vida, sem ele eu sou fraco, sem ele eu não consigo cumprir o meu chamado, sem ele eu não consigo conduzir a minha casa, sem ele não há plenitude. Então será, meus irmãos, que essa bem-aventurança, ela também é um fundamento nas nossas vidas? Ou será que nós estamos tão satisfeitos com as nossas coisas, tão satisfeitos em nós mesmos, que nós esquecemos de Deus? Essa era a realidade de uma das igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia dizia assim, Apocalipse 3,17, eu sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Eu não preciso de nada, não preciso de Deus, eu tenho tudo que eu preciso, sou autossuficiente. Só que aí, qual é a mensagem do Senhor para essa igreja? Você não sabe que é infeliz. Você não sabe que é miserável. Olha a terminologia, como ela é dura, gente. Miserável, pobre, cego e nu. Eles eram prósperos. E eles colocaram ali a sua suficiência naquilo que eles tinham. E eles esqueceram que eles precisavam de Deus. Então essa pobreza espiritual clara diante de nós, ela faz com que a gente perceba a presença de Deus e perceba o quanto nós precisamos dele. O grande perigo para o crente, no meu ponto de vista, você pode pensar um pouco diferente de mim, mas no meu ponto de vista, não é necessariamente o pecado, tipo, pecado, né? O cara está firme com Deus, andando 10, 20, 30 anos com o Senhor, talvez ele não vai mais ter problema de, sei lá, de adulterar ou de fazer alguma coisa que parece mais, né? Sim, horrorosa, né? Mas às vezes ele está dentro da igreja, mas seu coração está seco. Ele acha que por ele estar aqui, se eu achar que porque eu estou aqui, isso faz de mim alguém espiritual, meus irmãos, pobre de mim, o meu cargo, o meu encargo, ele não faz de mim alguém espiritual. O que faz de mim alguém espiritual é conservar um coração quebrantado e posicionado diante do Senhor. Então, eu quero te ajudar, te mostrando no segundo ponto aqui, alguns sintomas de um coração que perdeu o quebrantamento. Vamos lá, vamos. A gente vai fazer agora aqui uma... Sabe quando você vai no médico, você faz exame de sangue,
Mede ali a tua pressão, check-up, diagnóstico, irmão, diagnóstico. Vamos lá? Algumas coisas. Primeira delas, o ministério e a vida espiritual perderam sentido. Será que a gente não consegue entender que nós não temos capacidade, gente? Eu não tenho capacidade de estar aqui. É grande demais a obra de pastorear um povo. É impossível para um homem, uma pessoa. É muito interessante isso, porque lá atrás, no Antigo Testamento, a gente percebe o Senhor já falando: eu sou o pastor do meu povo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus fala: eu sou o bom pastor. E aí ele escolhe homens e fala para eles: olha, agora eu quero que você me ajude lá na prática, lá a cuidar do povo. Gente, misericórdia, tem piedade de mim, Senhor. Então isso é um tamanho privilégio. Eu estou dando o meu exemplo, mas isso vale também para todos nós. Para todos nós. Você está lá na zeladoria, na intercessão, nos atalaias, no kids, na diaconia, no presbitério, os pastores. Se o ministério perdeu o sentido, alguma coisa está errada. Alerta. Se a vida espiritual perdeu o sentido, alerta. Tem coisa errada. O coração se tornou duro. Não percebemos mais a nossa pobreza espiritual. Outro sintoma. Põe para mim aí. Você continua, põe o B aí para mim. Você continua realizando atividades espirituais, mas sem a dependência de Deus. Você continua realizando atividades espirituais, mas sem a dependência de Deus. O ministério se tornou mecânico. Olha aqui. Ei, escute. Sabe o que vai fazer com que a pregação seja efetiva? Claro que a palavra em si, ela é que nos corta, né? A palavra é poderosa. Mas sabe o que vai fazer diferença? Senhor, eu não posso. Não é a minha sabedoria, Deus. Não é uma boa mensagem. Não são as aplicações práticas. É o Senhor. Se o Senhor não se manifestar, eu vou ser um animador de torcida. Eu vou ser um palestrante. Como que o nosso coração está diante do chamado que Deus nos deu? Será que a gente vem para a nossa escala orando: Senhor, por favor, me usa. Por favor, Senhor, tem tanta gente que precisa de uma palavra, que precisa ser tocada. Ou será que as nossas atividades ministeriais se tornaram um serviço, uma prestação de serviço? Posso ir ou paro? Vamos? É sobre nós, tá? Quarta coisa, D. Você se tornou mais crítico e menos misericordioso. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Cada um chegou a Cristo e na igreja com uma história. Talvez você nunca teve problema, por exemplo, com drogadição, o outro teve. Talvez você teve uma criação muito sólida, o outro não. Isso faz com que a gente chegue nesse ambiente cristão, ou na nossa vida com Deus, com uma bagagem. E ali as ações, o tratamento, elas é diferente. As coisas são diferentes. Então parte da igreja, o que a igreja precisa entender não é ser conivente com o pecado, não é isso, mas a gente precisa aprender a ser misericordioso e tornar-se menos crítico. Porque às vezes, irmãos, você vai lá a Copa do Mundo, Ancelotti, vou usar o futebol aqui, porque ele não colocou, fala um centroavante do Coxa aí, nem tem centroavante do Coxa, porque o Pedro Rocha, os caras que falaram, eu só estou repetindo,
Não colocaram o Pedro Rocha no ataque. Deus está falando. Não colocaram o Gabigol. Graças a Deus que não, né? E eu sou santista, irmãos. A gente olha e todo mundo é o treinador da seleção, né? Mas o que a gente faria se nós estivéssemos lá? No contexto que ele está. Então a sensibilidade, a falta de sensibilidade, ela se torna, ela mostra que nós perdemos o quebrantamento. Quer ver mais uma coisa? A oração, põe aí o E, ela se tornou obrigação. A oração se tornou obrigação e não uma necessidade. Gente, quando eu falo necessidade, estou falando no sentido dessa percepção espiritual, tá? De você querer. Sabe por que eu oro? Porque eu preciso. Sabe por que eu oro por vocês? Porque nós precisamos. Constantemente eu estou, Senhor, fortalece os irmãos que estão fracos. Senhor, dá sabedoria à igreja, eu intercedo por vocês, irmãos. Por quê? Porque a gente precisa. E sabe por que eu oro constantemente as mesmas coisas? Porque nós precisamos. Sabe por que eu oro por mim as mesmas coisas? Porque eu preciso. E se a oração, ela virou uma obrigação, nós perdemos essa percepção. F. Já vamos para o ponto 3, logo mais. Você está no culto, mas seu coração está distante, não tem quebrantamento. Teu coração está distante. G. Esse é perigosíssimo. Você se acostumou com uma vida fria, espiritual, e isso já não te incomoda mais. Irmãos, aqui não é alerta, aqui é tipo... O que é mais que alerta? Não sei. Tchau, obrigado. Não, tchau, obrigado não. Tem que ajudar os irmãos, pelo amor de Deus. É buzina, sei lá, é aquelas coisas. Hã? Foguete, sei lá. Por quê? Presta atenção. Ninguém fica frio do nada. A pessoa vai ficando, ela vai se esfriando. E quando você começa a se esfriar, o Espírito Santo começa aqui, ó, puf, te alertar. Ele fala. Ele fala, ele mostra. O problema é quando nós calamos a voz do Espírito. E quando nós calamos a voz do Espírito, nós chegamos num lugar onde a frieza já se tornou normal. Já é normal você não vir mais para o culto. Já é normal você não estar mais presente, já é normal você não mais ler a Bíblia, já é normal você não orar, já é normal, isso não te causa pesar. Irmãos, alerta, buzina, foguete, sei lá, o que você quiser escolher. Alerta, porque você se acostumou. Agora, vamos para o ponto 3. Vamos para o 3. O que vai nos trazer de volta, o que a gente precisa entender é que é o quebrantamento que nos torna sensíveis a Deus. Não é só a prática, não é só você orar, não é só nós lermos a Bíblia, não é só nós jejuarmos, não é só nós estarmos aqui, é o coração aqui. É o coração na oração. Vamos de novo para o texto de Lucas 18. Lucas 18, 13. Perceba comigo. O fariseu, eu posso, eu tenho, eu sou o cara. Olha o que o texto diz. O publicano, estando em pé de longe, ele nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Isso mostra contrição. Isso mostra arrependimento. Ele abaixa, ele bate no peito e ele fala: ó Deus, tem misericórdia de mim.
Olha, o texto deixa claro que não era uma postura corporal religiosa. Na verdade, essa postura dele revelava o coração. Tem misericórdia de mim, eu sou pecador. O fariseu apresenta o seu status espiritual. Deus, eu me apresento diante de ti, porque eu sou agora pastor. Eu tenho 3 faculdades de teologia. Eu fiz isso, eu já curei 500 enfermos. Já ressuscitei 3 mortos. Já expulsei tantos demônios que eu não consigo nem contar. E o texto fala que esse camarada, cheio de boas obras, não foi justificado. Gente, nós podemos estar aqui cheios de boas obras, mas estarmos distantes de Deus. Nós podemos estar pregando, pessoas se convertendo, nos movendo nos dons, e Deus estar longe de nós. Nós podemos estar fazendo coisas para Deus, mas sem Deus. É como nós lemos, ou falamos, conversamos, na última ministração. Nós podemos, como Moisés, entrar na terra, mas sem Deus. E Moisés falou, não, eu não quero. Eu não quero a terra, eu quero que o Senhor vai conosco. Eu não sei se com você, mas quando eu paro para fazer uma análise da minha própria vida e de encontros assim, mais marcantes e poderosos que eu tive com Deus, eu percebo que todos eles tinham uma marca ou um pressuposto, que era um clamor no meu coração. É como se meu coração gritasse assim, eu preciso dele, eu preciso dele, eu quero Deus, eu quero encontrá-lo, eu quero vê-lo. E para alguns talvez, magicamente, algo aconteceu. Não é a prática, é o coração na prática. Mateus 5,3, os pobres em espírito. Mas se a gente avança em uma outra bem-aventurança, versículo 8, olha o que a Bíblia diz. Ela fala que quem verá a Deus são os, vamos ver se você lembra, você vai falar os limpos de coração. Quem verão a Deus? Os limpos de coração. Limpo de coração, obviamente fala também de pureza moral, né? De pureza, de santidade, de retidão. Mas o interessante é que a palavra, ela traz uma conotação que é a seguinte, meus irmãos, sem mistura. Ela traz a conotação do íntegro. Presta atenção aqui. Sem mistura, não dividido. Não dividido. Por que nós vimos Jesus falando, vocês não podem servir a 2 senhores? E ali ele está no contexto de riquezas, mas a gente pode pegar essa parte do texto e entender que ele se aplica a várias áreas. Porque quando outro senhor ocupa o espaço dentro de nós não veremos Deus. Não veremos Deus. Talvez seu problema não seja com as riquezas, como Jesus disse ali, seu problema seja outro, seja com a autossuficiência. Então, esse limpo de coração que vai ver a Deus, é aquele que não está com seu coração dividido. Ele quer Deus. Porque quando você está dividido, você não percebe Deus. Você não vê Deus. É impossível. É impossível. Vou tentar te explicar. Quem aqui já teve uma experiência quando você foi ler a Bíblia, e você, é como se você estivesse lendo ali bem focado, você se desconectou das coisas ao seu redor, e você leu prestando atenção com calma, você viu coisas que você não tinha visto antes? Quem já teve essa experiência? Isso se chama meditar nas Escrituras. Não é meditar assim, tá? Não é, é pensar sobre.
cavar. Então você viu. Quando a gente está no culto e o nosso coração não está quebrantado, a gente não vê. Por quê? Porque não há essa inteireza de coração. Não há essa inteireza de coração. Então sabe o que a gente precisa entender? Deus está nos chamando nessa manhã para que a gente tenha os olhos abertos, como o publicano teve. Quer ver um outro texto que fala muito sobre isso? A parábola do filho pródigo. O filho pródigo saiu, pegou a herança do seu pai e foi viver uma vida muito louca. O que o texto fala? Qual foi o ponto-chave do seu retorno? Começa com um C, depois vem o A, depois vem o I, depois o N, o D e o O. Caindo em si. Meu Deus, eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me espera. Eu tenho um pai que me aguarda. Então eu vou novamente quebrantar o meu coração e eu voltarei para o meu pai. Isso não é sobre o filho pródigo, é sobre nós. E aqui eu entro no quarto ponto. Ele está te chamando de volta. O problema, irmãos, não é com as coisas, é conosco. A parábola do semeador é muito interessante porque Jesus ele está explicando sobre, fazendo essa ilustração, ele explica sobre a condição do coração quando recebe a mensagem de Deus. E ele fala sobre 4 solos. Era a mesma semente, o mesmo semeador para todos os solos. E aí no final ele explica que a semente que caiu em boa terra, ela frutificou. E depois ele explica, e tem todo um desdobramento da parábola. Mas isso fala muito conosco. Quando nós olhamos para o solo do nosso coração, nós achamos que o problema é que o louvor não estava ungido. O pastor não estava ungido. A igreja, o líder, o fulano, o beltrano, e pode ser que sim, todos nós temos as nossas responsabilidades. Mas o que aconteceu naquele dia que você estava sozinho no seu quarto? Você colocou uma música e começou a cantar todo desafinado, mas a glória de Deus veio. Sabe por que ela veio? Por causa do coração. Coração. Então Deus está nos chamando de volta, para que tenhamos um coração quebrantado, e não sejamos uma igreja que caminha por práticas espirituais que são importantes, mas sem o quebrantamento se tornará vazia em si mesma. Atos 17, 26 e 27 diz assim, põe para mim. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, versículo 27, para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Sabe o que esses 2 versículos nos ensinam? Que o homem foi feito para buscar Deus. E Deus, ele se revela de 2 formas, nós estudamos na teologia. Você tem aquela revelação mais clara, que é a revelação que veio por meio de Jesus. Mas, quando Deus cria todas as coisas, Paulo explica isso. Deus também está de alguma forma mostrando à humanidade, eu sou o Criador e tudo isso é por amor a você. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Talvez o Senhor já tentou aí bater a porta do seu coração em muitos momentos,
através de muitas circunstâncias, usando muitas coisas, para que você o perceba. Porque o princípio básico da adoração é a percepção. Você vê, você fica extasiado, então você adora. Isaías viu, reconheceu a sua falha, e o adorou, se entregou. Eu vejo, então eu me quebranto. O maior problema da igreja, talvez hoje em dia seja, nós temos tantas atividades, e elas são importantes, mas nós nos esquecemos do Senhor da igreja. Será que a gente consegue enxergar Deus através de um louvor rápido, lento, não importa, pulando ou não? Será que a gente consegue ver Deus no kit? Será que a gente consegue ver Deus servindo nos atalaias, enquanto as pessoas servem nos atalaias? Será que a gente consegue perceber Deus? Meus irmãos, está na hora de nós ajustarmos as nossas lentes. Está na hora de você notar os 2 relógios que sempre estiveram aqui. Talvez o problema não seja fora, seja dentro. Eu quero ler 3 textos para a gente poder fechar. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto de quem é quebrantado. Ele não está perto de quem não é quebrantado. Você não vai percebê-lo, você não verá, não o verá. Isaías 66, 2. Mas eis que para quem olhei, para o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. E eu fecho com esse texto. Tiago capítulo 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Nós queremos que Deus se achegue. Deus está dizendo, você precisa se achegar a mim. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Nós temos que tomar uma decisão nessa manhã, meus irmãos. Será que a gente vai cumprir os nossos ritos religiosos? Ou será que a gente quer experimentar Deus? Será que o Espírito Santo é para nós uma energia, tipo uma ferramenta para que a gente faça as coisas? Ou será que Ele é uma pessoa? Será que Deus é uma coisa? Como as pessoas às vezes usam Deus no sentido, na terminologia genérica. Deus, como se fosse um ser superior. Ou será que nós entendemos que o Pai se revelou plenamente no Filho, uma pessoa? Estou falando pessoa de corpo, estou falando que Deus é pessoal. Você não veio para um lugar onde você vai cumprir um rito litúrgico. Você veio para ouvir uma mensagem que vai alimentar a sua alma, que vai encontrar o seu coração se ele estiver quebrantado. Você veio para adorar um Deus que está vivo. Talvez se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, a gente certamente veria toda uma movimentação espiritual aqui acontecendo. Mas Ele nos chama a caminhar por fé. Você precisa crer. E nós precisamos dobrar o nosso coração. Eu quero que você fique de pé no seu lugar.